Boa noite, irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com todos. Antes de abrirmos a palavra de Deus, para nela meditarmos, feche seus olhos mais uma vez. Peça ao Senhor que fale ao seu coração. Peça ao Senhor que dê ao seu coração, à sua mente agora, total atenção ao que a palavra dele tem a lhe dizer. Peça ao Senhor que, em falando ao seu coração, grave no seu coração a palavra dele, e o que você aqui reter no seu coração, você leve isso e compartilhe isso com outras pessoas durante a semana. Ore ao Senhor nesse instante. Deus eterno, em tua presença, estamos aqui para meditar em tua santa palavra. Fale ao nosso coração, ó Deus. Cada um de nós aqui traz consigo angústias, alegrias, expectativas. Não permita, ó Deus, que nenhuma emoção nossa venha atrapalhar-nos de ouvir a tua palavra. Não permita, ó Deus, que nada fale mais alto do que a tua palavra em nosso coração. Que a tua voz somente seja ouvida em nossa alma nesse instante. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Salmo de número 94. Abra sua Bíblia comigo no Salmo 94. E nós procederemos à leitura deste salmo à medida que transcorrermos na exposição do mesmo. Salmo 94. Como nós vimos semana passada, no Salmo 93, do Salmo 93 ao Salmo 100, nós temos um grupo de salmos conhecido como os salmos da realeza, nos quais o que se evidencia aqui é a majestade do Senhor Deus, descrevendo o próprio Deus como o grande rei do universo, como o Senhor Todo-Poderoso. O Salmo 94, ele é um parêntese nesse grupo de salmos que falam sobre a realeza de Deus. Ele é um salmo que trata sobre, aqui no caso, a justiça de Deus. Apresenta Deus como o juiz de toda a terra. No verso 2, você vê essa expressão: exalta-te, ó juiz da terra. E eu quero tomar essas palavras como tema para a nossa mensagem. Deus é o juiz da terra. Especialmente nos nossos dias, quando nós vemos os nossos magistrados fazendo tanta coisa errada, decidindo tantas coisas erradas. Muitas vezes nosso coração se questiona e diz: Senhor, por quê? Porque esses homens ímpios estão tolhendo o direito daqueles que estão andando corretamente, estão perseguindo os que fazem o que é certo e dão aos que agem de forma errada toda a cabida, toda a proteção que eles não merecem. Por quê? Mas nós não podemos esquecer que Deus é o juiz da terra. Deus é o supremo juiz a quem todos prestarão contas. Segundo a tradição judaica, na Mishnah judaica, este salmo ele era entoado no 4º dia da semana. Cada dia havia um salmo específico, e aqui no caso, o 94, ele era entoado no 4º dia da semana, dedicado ao Senhor. Quando Deus olha para a terra, ele vê apenas 2 grupos de homens. Ele vê apenas 2 grupos. Ele não nos separa pela cor da nossa pele, pela nossa posição social, pelos diplomas que temos ou não. Nada disso faz diferença para Deus. A única diferença que Deus faz quando olha para a terra é os justos e os ímpios.
os pios e os ímpios, os justos e os injustos, os salvos e os réprobos. Deus, ele faz essa separação. E neste salmo, nós vemos nitidamente essas duas divisões, esses dois grupos. Do versículo 1 até o versículo 11, nós temos Deus julgando os ímpios que zombam dele. E o restante, do verso 12 ao verso 23, nós temos então Deus julgando a causa daqueles que nele confiam. Então essas duas divisões ficam nítidas aqui neste salmo. O juiz de toda a terra julga a todos. Julga a todos. E quando nós olhamos para este salmo, ou para todas as escrituras, nós não vemos nenhum meio termo entre a justiça e a injustiça. Fala-se muito hoje em dia de tolerância, de equilíbrio, nós temos que ser equilibrados. Irmãos, não existe equilíbrio algum entre o bem e o mal, entre a justiça e a injustiça, entre a verdade e a mentira. Não há um meio termo. E não tema você ser chamado de radical, porque devemos ser radicais. Não na ignorância não. Mas estando do lado da verdade, estando do lado da palavra de Deus, e com a palavra de Deus em nosso coração, guiando a nossa vida, é impossível não sermos taxados de radicais pelo mundo, especialmente por esse mundo que caminha nas trevas, que tolera qualquer coisa, menos a palavra de Deus, porque a palavra de Deus revela quem eles são. O homem, o pecador, ele odeia a palavra de Deus, porque a palavra de Deus lhe mostra quem ele é. E nós só gostamos de espelhos quando nós estamos tratando da nossa vaidade, não é mesmo? As mulheres dizem isso, né? De manhã não gosto nem de olhar para o espelho, né? Conheço alguns homens que falam isso também, né? Mas quanto mais vão se arrumando, mais ficam se admirando ali diante do espelho, né? Se arrumam e tudo mais, tal. Mas a palavra de Deus é o espelho da nossa alma. E se um coração não for convertido a Cristo Jesus, esse espelho nos ofende. Esse espelho nos machuca. Mas se o nosso coração é convertido a Cristo Jesus, ainda que Deus faça feridas em nosso coração, revelando o nosso pecado, Ele também curará cada uma dessas feridas. E o crente, o servo de Deus, se deleita na palavra de Deus. Nós veremos isso hoje neste salmo. Bem, não há qualquer possibilidade então de termos um meio termo entre a verdade e a justiça. Aliás, como diz a palavra de Deus lá em 2 Coríntios 13, 8, porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. É impossível, estando nós contra a verdade, conseguirmos alguma coisa contra a verdade. É impossível. Ninguém pode deter a verdade. E este salmo vem nos mostrar justamente isso, deixa isso bem claro. Pois ao falar de Deus como juiz da terra, ele nos mostra que só existem esses dois grupos. Os que temem a Deus e que são julgados por Ele, que têm as suas causas julgadas por Deus. E os ímpios, que por zombarem de Deus sofrerão terrível julgamento da parte dele. Bem, vamos lá. Vejamos primeiramente, então, na sequência do salmo, os ímpios. Deus julga os ímpios que dele zombam. O ímpio está constantemente zombando de Deus. Vamos lá, vejamos no versículo 1 ao versículo 11. Os 3 primeiros versos. Ó Senhor Deus das vinganças, ó Deus das vinganças, resplandece. Exalta-te, ó juiz da terra, dá pago aos soberbos. Até quando, Senhor, os perversos? Até quando exultarão os perversos?
Esses 3 primeiros versos abrem o salmo apelando para a justiça de Deus. O salmista, ele invoca o nome do Senhor, chamando-o de El Nikomot, ou Deus das vinganças. Quantas vezes você já leu esse salmo? Eu creio que você já leu algumas vezes durante a sua vida, não é mesmo? Quantas vezes você reparou que Deus aqui é chamado de Deus das vinganças? Eu já li a Bíblia várias vezes. Eu tenho por hábito ler pelo menos uma vez por ano. Mas quando eu me deparei com este salmo, pareceu algo totalmente novo para mim. Embora a Bíblia, eu sei, a Bíblia em vários textos, como nós lemos na liturgia agora há pouco, retrata que a vingança pertence ao Senhor. Mas eu nunca tinha observado esse versículo dizendo que Deus é o Deus das vinganças. O El Nikomot, como diz os hebreus. Eu já ouvi falar que Deus é Deus de amor. Deus é amor. Deus é justiça. Deus é compaixão. Mas até hoje eu não ouvi nenhum cântico. Ó Deus das vinganças. Até hoje eu nunca vi. É bíblico. Deus das vinganças. O salmista, ele clama a este Deus das vinganças dizendo: resplandece, brilha sobre o teu povo. O brilho da glória de Deus era o que os servos de Deus dele mais desejavam. Moisés pediu isso para Deus. Mas o brilho da glória de Deus ao pecador é mortal, é fatal. O brilho da glória de Deus. Então aqui o salmista clama: exalta-te, ó juiz da terra, dá paga aos perversos, aos soberbos, né? Aqui ele chama eles de soberbos. Com isso ele pede a Deus que manifeste o seu poder em glória contra os soberbos, os arrogantes que se levantam contra Deus. O seu coração está angustiado, como nós vemos aqui nas suas palavras, quando ele diz: até quando, Senhor? Até quando? Essa expressão sempre conota angústia. Vários salmos nós já vimos, nos outros salmos que já vimos, onde aparece essa expressão, até quando, Senhor? Sempre conota angústia, aflição. E o salmista então disse: até quando, Senhor? Até quando exultarão os perversos? Esses homens que praticam perversidade. Não só a tranquilidade dos perversos, mas a sua alegria em praticar suas perversidades e injustiças contra Deus, faziam com que o salmista se conturbasse em seu coração. E é algo que deixa a gente intrigado mesmo. Como pode alguém o tempo todo zombando de Deus, soberbo, perverso, se dando bem, zombando e rindo? É algo que incomoda mesmo. Vários outros salmos, como o Salmo 73, por exemplo, nós já vimos. O salmista diz: quase me resvalaram os pés, por pouco eu não caí. Porque eu olhava para os ímpios e fiquei com inveja deles. Fazem tudo de mal e se dão bem. E eu aqui fazendo tudo de bem me dou mal. Mas a despeito de tudo isso, o salmista buscou a Deus. E nele, em Deus, o salmista confiou. A vingança, meus irmãos, pertence ao Senhor Deus, conforme nós vimos em Deuteronômio 32, 25. E Paulo repete essa mensagem, essa mesma verdade, em Romanos 12, 19. A vingança pertence ao Senhor, porque Ele sabe vingar, Ele sabe a medida exata, Ele é justo. A vingança de Deus nada mais é do que a sua justiça, em justa medida contra o mal. Nós somos terminantemente proibidos por Deus de nos vingarmos, de vingar, de fazer ou retribuir com vingança àqueles que fizeram mal a nós. Nós somos taxativamente proibidos pela palavra de Deus, porque a vingança pertence ao Senhor, e no momento em que nós nos vingamos, estamos tomando uma prerrogativa que é de Deus. E pior, nós também temos a dificuldade de justiça. Nós não sabemos medir a justiça como deveríamos. O resultado disso é o quê? Nós seremos injustos no nosso julgamento.
Nós precisamos de um juiz justo, julgando a nossa causa. O crente confia em Deus, a despeito do sucesso, entre aspas, que o ímpio tem, o servo de Deus confia no Senhor. E ainda que ele se veja angustiado, até quando, Senhor? O Senhor está demorando? Até quando, Senhor? Ele sabe que Deus o julgará. Do verso 4 ao verso 11, eles descrevem para nós a perversidade dos ímpios, que é revelada em pensamentos, palavras e ações. No verso 4 ele diz: proferem impiedades e falam coisas duras, vangloriam-se os que praticam a iniquidade. O verbo proferir, né? Proferem impiedades. O verbo proferir aqui significa mais do que falar, né? Eles não estão apenas falando. A ideia aqui é de borbulhar. O verbo no hebraico significa borbulhar, né? Uma ebulição. Lembra um vulcão expelindo a sua lava incandescente e destruindo tudo ao seu redor. O ímpio, ele profere impiedades. Ao redor dele, suas palavras destroem tudo. Suas palavras são malignas, são destruidoras. O ímpio age assim. Essas palavras carregadas de impiedades, como diz o salmista, são coisas duras, literalmente. Eles afrontam, eles batem de frente com os outros, eles zombam de uma autoridade maior, no caso aqui, o próprio Deus. E se vangloriam disso. E se acham os tais. Porque eles estão zombando. Você já viu um ateu, como que ele zomba de Deus? Friedrich Nietzsche, disse que Deus morreu e os templos nada mais são do que as sepulturas desse cadáver chamado Deus, que está apodrecendo. Freud vai dizer que Deus nada mais é do que o Pai que nós projetamos e gostaríamos de ter ou de ser, mas não passa de uma projeção da nossa mente. Jean Leron de Lambert, um matemático na corte francesa, no século XVII, se eu não me engano, ele entrou na corte, me fugiu o nome aqui agora, da rainha, na ocasião, e ele disse assim: eu sou o único neste reino que não crê em Deus e por isso não o adora. E disse isso, peito estufado, cheio de si. Então a rainha disse assim: não, nobre matemático, o senhor está enganado, o senhor não é o único. Os jumentos da cavalaria, os cavalos, o estábulo e os cães da rua também não creem em Deus. A diferença é que eles não se gabam disso. O ímpio se gaba e zomba de Deus, e se gaba de não crer em Deus e das maldades que ele faz. E eu fico pensando, irmãos, que nos dias que nós temos vivido, nós temos visto as redes sociais serem uma vitrine, expondo, onde muitos expõem o seu pecado e ainda acham isso normal. Eu não estou falando de ímpios, não. Estou falando agora de muitos que se dizem crentes. Tiram as suas fotos, as suas selfies, fazendo coisas indecentes, coisas que desagradam a Deus, e ainda publicam. E ainda tem muito crente que dá joinha, ainda curte ainda. Nós estamos vivendo uma época em que
essa vergonha tem sido propagada, a propaganda dessas coisas vergonhosas está sendo feita e muita gente aplaudindo. Lembre-se, isso é coisa de ímpio. Coisa de quem não teme a Deus, não crê em Deus e se vangloria de não crer nele. No versos 5 e 6, o salmista diz: esmagam o teu povo e oprimem a tua herança. Matam a viúva e o estrangeiro, e aos órfãos assassinam. Lembre-se, aqui nós estamos vendo as 3 áreas em que o ímpio peca: pensamentos, palavras e ações. No verso 4 nós vimos as palavras. As palavras deles são pecaminosas. Agora nós vemos as suas ações, ações malignas. O verbo esmagar, no hebraico, traz a ideia de fazer em pedaços, moer, reduzir a pequenas partículas. A viúva, o órfão e o estrangeiro sempre tiveram um olhar especial de Deus, por serem frágeis, por serem pessoas fragilizadas pelas circunstâncias. A viúva porque perdeu o seu sustento, o órfão da mesma forma, e o estrangeiro porque estava num lugar distante, numa terra distante, assim como um dia Israel esteve. E por isso ele tinha que ser misericordioso com o estrangeiro. E nós estamos vivendo tempos difíceis aqui na nossa América Latina. Até então eu tinha ouvido falar dos venezuelanos vindo pelas cidades do Brasil pedindo ajuda. Ontem nós víamos 2 aqui, no farol da esquina, pedindo socorro, pedindo ajuda. Os estrangeiros, as viúvas e o órfão são ignorados, são massacrados pelos ímpios. A maior demonstração de perversidade é quando o homem pensa que Deus é cego e despreza o juízo de Deus, como se Deus não tivesse conhecimento dos fatos. Diz o verso 7. E dizem: o Senhor não o vê, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Interessante que aqui, alguns intérpretes, como Calvino, entendem que esses perversos eram pessoas dentre o povo de Israel. Eram pessoas de dentro do povo de Deus que estavam agindo assim. Pela expressão que ele usa aqui no verso 7. E dizem: o Senhor, observe que o nome Senhor, todo grafado em maiúsculo, é o nome pactual de Deus, o nome Yahvé, o nome pactual, o nome com o qual Deus se revelou em aliança ao povo de Israel. E agora no final do verso, nem disso faz caso o Deus de Jacó. Dá a impressão que aqui não é um ímpio falando de Deus, mas sim alguém que conhecia a palavra de Deus, conhecia a lei do Senhor. Dá-se essa impressão. Se isso é verdade, então a coisa ainda é pior do que nós estamos imaginando. Pessoas que deveriam temer a Deus, que teriam todos os recursos, toda a revelação para crer em Deus, estavam simplesmente dizendo: Deus não está vendo o que estamos fazendo. Ninguém está vendo o que eu estou fazendo agora. Mas sabe, irmãos, esse é um pecado que todos nós, ou essa é uma atitude que todos nós temos quando pecamos. Quando nós estamos cometendo um pecado e sabemos que aquilo é pecado, a nossa maior preocupação é que ninguém descubra. A nossa maior preocupação é que ninguém fique sabendo que nós cometemos aquele pecado. E estamos agindo exatamente como os ímpios agem aqui no verso 7. Exatamente como eles estão agindo. O ímpio diz: Deus não está vendo.
Não é porque Deus não mandou um raio dos céus e nos fulminou naquele momento, ou não faz isso a cada um que peca no momento em que ele peca, não quer dizer que Deus não esteja vendo. Ele está vendo todas as coisas, e mais, Deus conhece o nosso coração, Ele conhece a nossa alma, Ele sabe das motivações da nossa alma. E por isso que toda vez que nós, ao pecarmos, nos preocupamos em não ser pegos no flagrante pelos outros, pelos nossos irmãos ou por qualquer outra pessoa, nós estamos nos comportando como ateus, como ímpios, que não se importam em saber que Deus está nos vendo. Não é porque eu não vejo Deus, que não significa que Deus não esteja me vendo. Mas o pecado em nosso coração faz a gente pensar assim: eu não vejo Deus, logo Deus não está me vendo. Eu não vejo Deus, logo Deus não está me vendo. É assim que o pecado age em nosso coração. E nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, porque isso é atitude de ímpio. No verso 8 a 11, o salmista dá a resposta à impiedade dos perversos. Esses versos são a resposta dos versos anteriores. O salmista conclama os ímpios, fazendo questionamentos a eles. Ele diz assim: atendei, ó estúpidos dentre o povo. Lembra que eu falei agora há pouco que alguns intérpretes entendem que esses ímpios descritos aqui são pessoas dentro do povo de Israel? Agora fica mais claro, né? Atendei, ó estúpidos dentre o povo, ó vós insensatos, quando sereis prudentes? Dentro do povo de Deus, do povo que conhecia Deus, que havia visto as maravilhas do Senhor, que havia recebido os oráculos de Deus, haviam estúpidos dentre o povo, né? Comportar-se de tal forma, de forma a negar a sabedoria, o conhecimento e o juízo de Deus, é a maior prova de estupidez. Quando eu acho que, porque Deus não está me vendo, porque eu não estou vendo Deus, Deus não está me vendo, eu sou um estúpido. Mas há uma afirmação aqui neste versículo que precisa ser esclarecida. Quando ele fala, vós estúpidos dentre o povo de Deus. Irmãos, que não haja estúpidos entre nós. Não se comporte como um estúpido achando que porque você não vê Deus agindo, não significa que Deus não está vendo o que você está fazendo. Deus não precisa nem ver as suas obras para te julgar. Deus conhece o seu coração. E quando Deus julga o ímpio, Ele não julga somente pelas obras que ele realiza, mas sim pelas motivações com as quais ele realiza as obras que realiza. Não são os pagãos aqui em tela, são os do povo de Deus. Faziam isso sem qualquer freio em sua consciência, pois como nós já mostramos, eles não criam que Deus os estivesse vendo-os. Mas, diz o verso 9 e 10, o salmista pergunta: o que fez o ouvido, acaso não ouvirá? Aquele que fez o seu ouvido, não ouvirá? E o que formou os olhos, não enxerga? Porventura, quem repreende as nações, não há de punir? Aquele que aos homens dá conhecimento, não tem sabedoria? O estúpido, ele acha que Deus não vê. Mas se ele se esquece que foi Deus quem deu os olhos a ele. O estúpido acha que Deus não ouve, mas ele se esquece que foi Deus quem formou os seus ouvidos.
O estúpido acha que Deus não conhece as coisas, mas todo conhecimento tem a sua origem em Deus. Quer ver só? Quem que ensinou as coisas que você sabe? Você vai dizer, meu pai. Quem ensinou o seu pai? O pai dele. Quem ensinou o pai dele? O meu avô. E assim por diante. E se você for retrocedendo, todos nós fizermos esse exercício retrocedendo, de onde veio o conhecimento que nós temos, nós chegaremos lá no Éden, em Adão. E quem deu conhecimento a Adão? Deus. Todo conhecimento vem de Deus. Não só o conhecimento intelectual, não só a inteligência, mas o conhecimento aqui significa o conhecer intimamente, completamente, profundamente. Aquele que criou você sabe perfeitamente quais são as motivações do seu coração. Aquele que me criou sabe exatamente por que eu penso e por que eu quero o que eu quero. Ele sabe as motivações do meu coração. E isso, meus irmãos, deve trazer ao nosso coração um santo temor, um santo pavor. Eu fico impressionado quando eu vejo alguém dizer assim, não me julgue, eu não aceito que ninguém me julgue, só Deus. Só Deus? Só? Como se fosse pouca coisa, né? O julgamento de Deus é justo, é santo, não tem erro. Não tem segunda, terceira instância, não tem Supremo Tribunal para libertar ninguém do julgamento de Deus. Devíamos ter temor, um santo temor, quando falássemos isso, né? Quando falarmos isso, né? No verso 11, o salmista diz, o Senhor conhece os pensamentos do homem, que são pensamentos vãos, vazios, inúteis. Você já fez um exercício mental para avaliar os pensamentos que polulam a sua mente? Você já fez esse exercício para ver os seus pensamentos, se eles são consistentes? Que tipo de coisas você anda pensando? Ou no que você anda pensando? Que tipo de coisas tem tomado o seu pensamento? São coisas vãs? Ou são coisas carregadas de glória para a glória de Deus? Irmãos, é impossível vencermos a luta contra o pecado se não lutarmos contra o pecado primeiramente em nossos pensamentos. E aqui eu quero reforçar mais uma vez, as Escrituras não fazem distinção entre coração e mente. Coração e mente é uma coisa só, é o seu eu. É o seu eu. Eu amo a Deus. E isso se traduz como em pensamentos que glorificam ao Senhor. A minha mente está em Jesus. Significa que o meu coração, a minha vontade, tudo em mim, gira em torno da glória de Cristo Jesus. Pensamentos vãos são pensamentos que não estão voltados para glorificar a Deus. Faça um exercício, quanto do seu pensamento, quantos por cento dos seus pensamentos são para a glória de Deus? Agora lembra o que as Escrituras dizem, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não disse, ame a Deus com obras sociais, ame a Deus fazendo coisas. Não. As Escrituras trabalham primeiramente as nossas motivações, para que as nossas ações glorifiquem ao Senhor.
E se não lidarmos com as nossas motivações, se as nossas motivações não estiverem subjugadas à palavra de Deus, se as nossas motivações não estiverem voltadas para a palavra de Deus, teremos apenas pensamentos vazios, pensamentos vãos. O profeta Jeremias vai dizer, lá no capítulo 17, verso 9, ou melhor, Deus, por boca do profeta Jeremias, diz: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? E no verso 10 a resposta: eu, o Senhor, provo os pensamentos, esquadrinho os corações e provo os pensamentos, para dar a cada um conforme as suas obras, para retribuir a cada um conforme as suas obras. Mas ele está falando de pensamentos do coração. Deus nos retribuirá não só pelo que fizemos de visível, Ele nos retribuirá pelo que fomos motivados, ou o que nos motivou, pelas motivações do nosso coração. Não há nenhuma vida de santidade vitoriosa enquanto o nosso coração não estiver sendo examinado à luz da palavra de Deus e as nossas motivações sendo descortinadas diante da palavra de Deus. Falando ainda sobre o ímpio, a que ponto o coração do homem chega quando despreza a Deus, não é mesmo? Suas ações refletem a imbecilidade e a estupidez. O ímpio se ilude em seu coração, reduzindo a glória de Deus, tratando Deus como se fosse apenas um mero mortal, assim como ele é um mortal. Ele acha que pode esconder de Deus. Adão, quando pecou, Adão e Eva, quando pecaram, eles se esconderam. E quando Deus perguntou a Adão: onde estás? Ele responde: porque estava nu, tive medo e me escondi. Caim, quando foi confrontado por Deus, quando assassinou o seu irmão, quando foi sentenciado por Deus, Caim disse: eu vou fugir da tua presença. Eu vou ser um errante pela face da terra. Eu fugirei da tua presença. Mas no Salmo 139, nós somos lembrados de que, para onde nós fugiremos da face do Senhor? Onde nós poderemos nos esconder? Nós vamos deixar o Salmo 139 para daqui a alguns meses, né? Daqui a uns meses a gente chega lá, se Deus nos permitir. A segunda parte desse Salmo, verso 12 ao 23, onde nós vemos que Deus julga a causa dos que nele confiam, eu vou deixar para a semana que vem. Nós continuaremos semana que vem. Nós continuaremos esse salmo semana que vem. E de antemão já faço uma propaganda para você aqui, para você não perder o salmo, o sermão da semana que vem. Você é ansioso? Você tem problema com ansiedade? Você até está tomando ansiolítico para poder resolver a sua ansiedade? Domingo que vem você vai ouvir que tem solução para isso. Mas para isso eu peço para você ler atentamente todo o Salmo 94 em casa. E em especial, medite no versículo 19. Eu não vou falar só sobre ansiedade semana que vem. Eu não vou falar só sobre isso. Mas estou aqui tentando trazer você semana que vem de novo, para ouvir a palavra de Deus. Não siga o seu coração, a menos que o seu coração esteja submisso à palavra de Deus. O seu coração lhe enganará o tempo todo. O seu coração fará você acreditar que Deus é alguém igual a você, é alguém igual a qualquer outro ser humano, de quem nós podemos esconder as coisas. Isso é pensamento de ímpio,
Isso é pensamento de ímpio. Mas não se esqueça também de que as nossas ações e as nossas palavras, elas, primeiramente, são rascunhadas pelos nossos pensamentos. Tudo que falamos, tudo que fazemos, foi porque, primeiramente, pensamos. Ore ao Senhor e peça a Ele. Ele que conhece o pensamento dos homens, conhece o coração de cada um de nós. Oremos a Ele pedindo: Senhor, sonda o meu coração e me faz ter pensamentos que não sejam vãos, mas pensamentos voltados para a glória do Senhor e para honrar o Teu nome. Que Deus assim nos abençoe. Semana que vem continuaremos falando sobre o juiz da terra. Deus é o juiz da terra que julga a causa dos que nele confiam. Semana que vem terminaremos este salmo. Que Deus assim nos abençoe. Amém.